pessoal, eu queria trazer aqui algumas atualizações sobre Marine Le Pen e sobre a situação lá na França. Saiu um gráfico muito interessante. Na verdade, esse aqui é o principal gráfico que a gente tem que olhar nessa situação na França. Então, primeiro, deixa eu explicar o que é isso. É uma matéria do Financial Times. Eles pegaram cada distrito eleitoral na França, ou seja, pegaram o mapa da França, cada distrito eleitoral, e analisaram uma a uma as 577 disputas, tá? As 577 eleições. Então tá, por exemplo, aqui que o partido de extrema-direita, né, o Rassemblement National, ele tem 296 candidatos que terminaram o primeiro turno em primeiro lugar, tá? Na primeira posição. Ele tem 117 que terminaram na segunda posição e 67 que terminaram na terceira posição. E por aí vai. Aí eles mostram o partido à frente de esquerda, que terminou com 156 candidatos em primeiro lugar. E depois o partido do Macron, né, o Juntos, o Ensemble, que teve 65 candidatos em primeiro lugar e 154 em segundo lugar. Lembrando, a gente tem que olhar isso e agora lembrar que houve uma aliança, tá? Inclusive ontem eu falei isso correndo ali, né? Falei, olha, pelo que eu tô vendo das declarações dos partidos que estão saindo agora, parece que houve uma aliança entre o centro do Macron e a esquerda. E eu tava correto, né? Hoje, inclusive, veio no Globo a matéria nesse mesmo sentido. Então eu acertei na análise ontem que eu fiz ali a sangue quente, né? Mas a questão aqui, então, a gente tem que lembrar que vai ter a união do partido do centro com o partido de esquerda. E aí, isso pode derrubar o candidato de extrema-direita em vários distritos, né? Então, é um ponto muito interessante a se observar. A gente vai saber o resultado disso no final de semana que vem. Bem, pessoal, e aí, passando para uma análise mais geral do que está acontecendo na França, a questão é que o Macron, ele é um realista, tá? Ele fala a realidade para as pessoas nua e crua. Ele seria o oposto do que é um demagogo, tá? E a questão é a seguinte, qual que é a realidade da França? É um país que cresce muito pouco, tá? É um país que está basicamente estagnado, estagnou numa renda alta, é um padrão de vida elevado, mas é um país estagnado. E é um país que está envelhecendo muito rápido. Quando a gente olha a demografia da França, cada vez tem menos gente trabalhando para sustentar o sistema de previdência social. E o sistema de previdência social tem cada vez mais gente recebendo aposentadorias e pensões. É uma conta que não fecha. Então o Macron é aquele cara chato que aparece e diz, olha pessoal, nós temos que subir a idade para se aposentar para 64 anos. Porque, infelizmente, o déficit do país está explodindo. E isso vai causar uma crise de desvalorização da nossa moeda, vai gerar inflação e vai acabar com os investimentos aí, que vai cair tudo de vez, né? Inclusive vai implodir o euro, no caso aí, porque a moeda é conjunta, né? Então, se a França descumprir as regras, o euro tem uma série de regras, quanto que pode ser o déficit fiscal do país, quanto que pode ser não sei o quê. E aí, em último caso, a Alemanha vai ter que decidir, olha, não dá para ter uma moeda comum com esses caras, porque a gente vai ter que aumentar o nosso prêmio de risco em função das delinquências que eles estão fazendo lá, das loucuras fiscais que eles estão fazendo lá na França. E em último caso, como já deu nos jornais essa semana, vai acabar o euro, os países vão voltar a ter as suas próprias moedas. E aí é o seguinte, do outro lado aparece um pessoal bacana dizendo para a população o seguinte, olha, você pode sim voltar a se aposentar com 60 anos, você pode voltar a ter todos os benefícios sociais, é tudo mentira o que esse Macron diz e etc e tal. Então, esse pessoal vai ganhando popularidade. É isso que aconteceu na França, tá? A verdade é essa. Só pra fechar, tem gente dizendo aqui, Marine Le Pen, né, defende legalização do aborto, defende casamento gay, defende movimento LGBT, é abertamente feminista, não defende sequer uma única pauta conservadora. E aí dizem que a única questão que chamam ela de extrema-direita é porque é contra a imigração ilegal. Não é bem isso, não, tá? A questão aqui, o pai dela era nazista, tá? Mesmo. Aí tudo bem, ela expulsou o pai do partido, mas não tá muito claro qual que é a questão dela ainda, tá? Há um jogo duplo, ela também joga duplo ali com a questão da Rússia e etc. A gente também não sabe exatamente qual que vai ser a posição dela com isso. Mas a questão aí é novamente a demagogia, tá? Ela é uma demagoga, tá? Promete para as pessoas coisas que ela não vai entregar. Tá? Talvez a questão da imigração ela entregue, mas aí tem a questão também quem vai trabalhar para sustentar o sistema de bem-estar social da França. É outro problema, né? Bem, e eu só queria fechar aqui, porque de fato, assim, os bolsonaristas estão comemorando essas vitórias e tal, mas de fato, muitas das pautas da Le Pen não tem nada a ver com o que o bolsonarismo defende, né? Que é essa união de Estado e religião, né? O Brasil virar uma espécie de teocracia cristã, né? Eles defendem abertamente a mistura do Estado com a religião. Eu queria dizer que não é a primeira vez que os bolsonaristas fazem essas ligações com personagens internacionais totalmente aleatórias, né? Coisa que não existe. Aliás, isso é uma marca da extrema-direita mundial. Por exemplo, o Putin foi elevado a uma condição de líder
desse conservadorismo cristão, tradicionalista e etc, né? Esse mundo conservador cristão e etc. Bem, e aí quando a gente olha, isso é uma mentira, né? Essencialmente uma fantasia criada pela extrema-direita global. Quando a gente vai ver o que é a Putin, o que é a Rússia, que o Putin administra, é um país que não é muito religioso, tá? É um país que tem índices elevados, inclusive de ateísmo e tal, e um nível de religiosidade na população relativamente baixo, isso é até herança da União Soviética, e é um país que tem quase 15% da população muçulmana, né, por causa do pessoal ali da Chechênia e o sul da Rússia ali, é uma área de fronteira com o mundo islâmico, e a Rússia tem muita população islâmica e tal. Então, assim, é um país que tem mais muçulmanos que a França, tá? Resumidamente é isso. É um país que tem, por exemplo, mais muçulmanos do que a França, a Alemanha ou qualquer país. É um país onde pode o aborto. É um país que não é religioso. Ou seja, esse Putin cristão idealizado do tradicionalismo, essa vertente agora de extrema-direita, é uma fantasia criada pela extrema-direita, mas que colou bem, né? Pessoal, então é isso, né? Espero ter deixado claro aí mais ou menos o que é a mensagem. E a gente se vê em uma próxima oportunidade.